Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula a gente vai começar a ver a parte de associação de reatores. Então, por que eu associaria reatores? Primeiro, porque eu posso ter uma melhor conversão. Então, ao invés de eu ter um único reator de 10 litros, eu posso ter 10 reatores de 1 litro cada. E esses reatores, se eles estiverem associados em série, por exemplo, eu posso ter uma conversão maior nesses 10 reatores de 1 litro cada do que nesse único reator de 10 litros. Segundo, porque eu posso ter uma redução de volume. Então, eu posso, ao invés de ter um único reator de 10 litros para fazer uma conversão, eu posso ter 9 ou 8 reatores de 1 litro para fazer a mesma quantidade de conversão. Então, eu diminuo aí o volume total do meu reator para fazer isso. E terceiro, porque eu posso otimizar aí reatores que já estão presentes na minha planta. Então, de repente, eu já tenho alguns reatores na minha planta, cada um deles faz individualmente a conversão, mas se eu associar eles em série, por exemplo, eu posso ter uma conversão maior aí quando eles estiverem associados. Então, pode ser interessante para mim fazer isso. Quais são as associações que são possíveis? Principalmente as associações em série, mas também tem as associações em paralelo. Então, o que são reatores associados em série? Então, basicamente, eles são reatores que são colocados aí um em sequência do outro. Então, tem um determinado reator, ele tem uma determinada entrada, a saída que eu tenho desse reator com determinado fluxo aí e uma determinada conversão, a saída desse primeiro reator é a entrada do meu segundo reator. Então, aí, no caso aqui, são reatores CSTR, então posso ter reatores CSTR associados em série. A mesma coisa vai valer para reatores PFR. Então, tenho alimentação aqui no meu reator, a saída do meu primeiro reator com um determinado fluxo e determinada conversão é a entrada do meu segundo reator e assim sucessivamente. E eu também posso ter CSTR e PFR associados em série. Então, aqui no caso, são dois CSTR e um PFR, mas eles podem estar todos misturados aqui. Lembrando que essa associação não se limita a 2 ou 3 reatores. Eu posso ter, em teoria, quantos reatores eu quiser fazendo essa associação. Quando a gente fala em associação de reatores, é importante perceber que a gente tem algumas conversões. Então, eu tenho a chamada conversão por passe, que seria a conversão em um único reator, que eu vou estar chamando aqui de XAI. Então, seriam os mols reagidos em um reator pelos mols alimentados nesse meu mesmo reator. E eu tenho também a conversão global, que seria a conversão aí do meu processo. Então, esse sim vai ser o meu XA, que são os mols reagidos no processo pelos mols alimentados aí no primeiro reator. Vou fazer um exemplozinho aqui para deixar isso mais claro. Então, imaginando a seguinte situação, eu tenho dois reatores CSTR, eu tenho aqui na minha alimentação no primeiro reator 100 mols por segundo de um reagente A, por exemplo. Na saída do primeiro reator, eu meço aí 50 mols por segundo desse meu reagente A. Essa saída do primeiro reator é a entrada do segundo, e na saída do segundo reator eu tenho 25 mols por segundo. Se eu fizer o cálculo no primeiro reator, o que a gente sabe? Que o fluxo final é fluxo inicial vezes 1 menos XA. Então, meu fluxo final aqui, FA1, é 50 mols por segundo, FA0 é 100 mols por segundo, com isso eu calculo uma conversão de 0,5 ou 50%. Então, eu sei que nesse primeiro reator a conversão é de 50%. Fazendo a mesma coisa aqui para o segundo reator, então agora eu tenho um FA2, que é igual a um FA1, vezes 1 menos XA2, sendo XA2 a conversão aqui por passe, né, nesse meu segundo reator. Então, meu FA2 é 25, meu FA1 é 50, portanto, calculando aqui, meu XA2 vai ser de 0,5 ou 50% também. Portanto, a conversão por passe em cada reator é de 50%. Agora, eu posso calcular a conversão global desse meu processo. Então, a conversão total, FA2 é igual a FA0 vezes 1 menos XA. Então, FA2 é a saída final aqui do meu processo, meu segundo reator. FA0 é a entrada aqui no meu primeiro reator. E XA é a minha conversão global. Fazendo esse cálculo, eu chego num XA de 0,75 ou de 75%. Então, a minha conversão global aqui seria de 75%. Então, repara que eu tenho três conversões. A conversão no primeiro reator, que é 50%, conversão no segundo reator, também 50%, e conversão total aí no meu processo de 75%. E a mesma lógica vai se aplicar tanto aí no fluxo molar quanto no número de mols ou na concentração. Então, para qualquer uma dessas condições, eu posso estar usando esses conceitos.
Agora, qual que é a melhor ordem para a gente trabalhar? É reator PFR associado com PFR, CSTR associado com CSTR, de repente uma associação entre ambos, CSTR-PFR ou PFR-CSTR? Bom, esse vai ser o tema na nossa próxima aula. Então, espero que essa aula tenha ficado claro toda essa parte de conversão por passe e conversão global. Na próxima aula, a gente vai tentar entender qual que seria a melhor associação para a gente estar trabalhando entre os diferentes reatores. Então, a gente se vê na próxima aula.